Nessa videoaula nós vamos falar então, apresentar na verdade o assunto da integral definida, e para isso vamos começar falando de um problema e vamos imaginar então que o meu desejo seja de determinar a área contida abaixo desta curva f de x e limitada à esquerda pela reta vertical x igual a A e à direita pela reta vertical x igual a B. Então, o problema que eu quero resolver é determinar, então, esta área achurada aqui. Repetindo, é a área que se situa abaixo da curva y igual a f de x, acima do eixo x e limitada à esquerda e à direita pelas retas verticais x igual a A e x igual a B. Muito bem, uma ideia possível é, observando o espaço contido entre as retas verticais x igual a A e x igual a B, o eixo do x, dividir este espaço de A até B em alguns espaçamentos, em n espaçamentos, digamos, não necessariamente iguais, de tal forma que eu possa aproximar esta área. Aliás, inicialmente o meu desejo é calcular a área como a soma das áreas desses retângulos curvilíneos aqui. Por que retângulos curvilíneos? Porque em cima ele é curvo, ele não é reto o tempo todo. Então, eu somando estas áreas, eu obtenho a área total. Acontece que, para determinar cada uma dessas áreas, observe que se eu vou dividir o espaço AB em n espaçamentos, então de A até B eu vou dividir em n espaçamentos, haverá n mais 1 pontos. Ou seja, o meu espaço vai ser discretizado no ponto x0 igual a x1, x2, xn menos 1, xn. Então, há n mais 1 pontos, de 0 até n, a n mais 1 pontos. E em cada espaço xi menos 1, xi, eu vou eleger um ponto x igual a alfa i no interior, ou seja, de x0 a x1 eu vou eleger um ponto alfa i aqui, não necessariamente nos mesmos lugares. Então, observem o que vai acontecer em cada um daqueles retângulos curvilíneos. Aqui eu tenho o ponto xi menos 1, aqui eu tenho o ponto xi, aqui eu tenho a curva f de x, eu vou eleger, então, um ponto alfa i aqui, vou tomar a altura de f de x igual a f de alfa i e vou fazer a área deste retângulo. Então, eu vou fazer a área deste retângulo curvilíneo
aproximadamente igual. Então, aí será aproximadamente igual, porque eu estou trocando a área do retângulo curvilíneo, que vem até aqui em cima, ó, tem essa diferença aqui para cima e essa para baixo. Eu estou trocando por essa distância, ΔXi, vezes esta altura f de αi. Então, lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Então, agora eu tomei ΔXi, a base, vezes f de αi, a altura. Então, esta aqui é a altura do meu retângulo. Vão perdoando a qualidade do desenho, que é muito difícil domesticar esta canetinha aqui. Então, f de αi. Então, quando eu somo todas essas contribuições, eu tenho a área total aproximadamente igual à soma de i igual a 1 até n de ai. E por que isso é aproximado? De onde vem o erro? A fonte do erro está aonde? A fonte deste erro é porque a altura dos retângulos é variável, certo? Não é um retângulo. O que acontece? É um retângulo curvilíneo, como falamos. Então, existe um erro. Vou repetir aqui para que você possa perceber. Então, aqui numa extremidade eu tenho esta altura. Na outra extremidade eu tenho a outra altura. Eu vou eleger aqui um ponto interno para tomar como altura fixa deste retângulo. Vou trocar aqui a cor para um amarelo. Então, agora o meu retângulo, eu vou trocar a área do retângulo curvilíneo por esta área amarela aqui. E é claro que eu vou cometer um erro. E o que vai acontecer com este erro quando eu começar a diminuir a largura ΔX, ou seja, quando eu começar a mandar o número de retângulos curvilíneos para infinito? Então, vamos fazer aqui de novo esta área. Então, aqui está o meu retângulo curvilíneo. Então, observe que com esta altura intermediária, eu tenho uma variação de área razoável. À medida que eu vou diminuindo a largura do retângulo, a variação de área, é claro que é menor. Então, eu vou aumentando a minha precisão. Então, o erro decresce com a largura ΔX, certo? À medida que eu for diminuindo o ΔX, o erro também vai diminuindo. E o que vai acontecer com o erro quando ΔX tender a zero? Quando ΔX tender a zero, o retângulo, a rigor, vai tender para uma linha de largura, que é um retângulo infinitesimal, de largura infinitesimal ΔX. E essa largura deste retângulo tende a zero. Então, observe que a altura é uma só. Logo, eu vou deixar de ter um ΔA, a contribuição ΔA de cada retângulo vai virar um dA. Lembrando que esse dA é o infinitésimo da área, e o que ele é? É um ΔA que está tendendo a zero.
Então, por isto, quando eu trocar, quando eu mandar o ΔX para zero, a área do retângulo será exata. Então, a área total daquela figura contida abaixo de f de x, acima do eixo x, entre a reta vertical x igual a A e x igual a B, será agora igual ao limite quando ΔXi tende a zero, ou seja, todos os ΔX tendem a zero, é o limite quando ΔXi tende a zero, da soma de i igual a 1 até infinito. Claro, se eu fizer o ΔX tender a zero, o número de retângulos vai para infinito. Então, agora eu tenho o limite quando ΔXi tende a zero de ΔXi vezes f de alfa i. Então, a esta soma infinita aqui, eu vou chamar de integral definida de A, reta vertical x igual a A, até B de f de x dx. Então, esta soma infinita, quando a largura ΔX tende a zero, é a definição da integral da integral definida de A até B de f de x dx. Então, esta é a definição de integral definida. Então, todas as vezes que nós determinarmos a integral definida de A até B de f de x dx, eu estou entendendo que isto representa a área abaixo da curva f de x e limitada lateralmente pelas retas verticais x igual a A e x igual a B. Então, já podemos fazer aqui, uma vez que entendemos que a integral definida nada mais é do que uma soma infinita das contribuições de cada retângulo, nós podemos fazer aqui algumas observações. Então, vejamos quais. Então, observações. Primeira observação. O resultado desta integral, que mede, então, a área abaixo daquela curva, depende apenas da função e dos limites de integração. Então, da função f de x e dos limites. Que limite, professor? Não é o limite quando não é esse limite quando ΔX tende a zero, são os limites de integração. Ou seja, as retas x igual a A e x igual a B, os limites de integração. A e B. Observe, claro, eu tenho aqui o meu gráfico, aqui o meu f de x, aqui A, aqui um B1, aqui um B2, aqui um B3. Então, claro, aqui um A0. É claro que à medida que eu mexo a fronteira, a reta vertical x igual a A, movo ela para a esquerda ou para a direita, enquanto a reta vertical x igual a B, movo para a direita, movo para a esquerda, o valor da área muda, claro. E também a curva f de x, se eu estou integrando este f de x ou este g de x, claro que as integrais são diferentes, então o resultado depende apenas de f de x
e dos limites de integração A e B, e não dependem da variável de integração. Ou seja, vamos destacar aqui em amarelo, não depende da variável de integração. Ou seja, a letra que eu escolho não depende da variável de integração. Ou seja, é a mesma coisa. Integral de A até B de f de t dt é a mesma coisa que a integral de A até B de f de x dx, que é a mesma coisa que a integral de A até B de f de z dz. Claro, não depende da variável de integração, depende apenas da função f e dos limites de integração. Uma primeira observação. Segunda observação, que eu estou determinando esta área de A até B e B é maior do que A. Portanto, se eu integro de A até B f de x dx, este resultado tem o sinal contrário de integrar de B até A f de x dx. Com este daqui, o meu ΔX é positivo, enquanto neste eu estou regredindo x, portanto, o meu ΔX é negativo, o resultado é negativo, embora as parcelas sejam todas rigorosamente iguais. Uma outra observação que decorre do entendimento desse problema, ou seja, o cálculo da área, é que a integral de A até A de f de x dx, como isto aqui é uma linha, não tem área nenhuma, então esta área é igual a zero. Então, se eu integro f de x dx de A até A, ou de B até B, ou de C até C, eu vou obter como resultado zero, qualquer que seja a função f de x, qualquer que seja a pertencente ao domínio da função f. Certo? Quarta propriedade, quarta observação aqui, que a integral de A até B de k, uma constante, vezes f de x dx, à semelhança do que aconteceu com a integral definida, este k pode sair do sinal de integração. Então, é k vezes a integral de A até B de f de x dx. Quinta observação, também a semelhança do que aconteceu com a integral indefinida, integral de A até B de f de x mais g de x dx é a soma das integrais, integral de A até B de f de x dx mais integral de A até B de g de x dx, ou seja, a integral da soma de funções é a soma das integrais dessas funções. E uma sexta observação que também decorre do gráfico que nós vimos, ou seja, do problema que nós vimos, que é o problema de calcular a área abaixo da curva, que a integral de A até C de f de x dx, ou seja, estou calculando a área de A até C, abaixo da curva f de x, é claro que vai ser a soma das áreas de A até B, de f de x dx, mais a integral de B até C, de f de x dx. Claro, eu posso somar essas duas áreas, que eu tenho meu f de x, aqui eu tenho A,
Aqui eu tenho C e aqui eu tenho B. Claro que essa área total de A até C é a soma da área de A até B com a área de B até C. Certo? Então, essas são observações iniciais acerca da integral definida. E vamos ver agora, então, como calcular esta integral definida através de uma coisa chamada teorema fundamental do cálculo ou fórmula de Leibniz. Vejamos aqui, teorema fundamental do cálculo. Também muitas vezes conhecido como fórmula de Newton-Leibniz. Para que isto serve? Para calcular o valor das integrais definidas. Então, vejamos primeiro o seguinte, vamos criar aqui uma função φ de x e vamos nomear φ de x como a integral de a até b de f de t dt. Observe que de a até x, perdoe, não de a até b, mas de a até x. Observe que, de fato, o limite superior x, vamos botar t, chamamos de f de t, então aqui seria t, aqui pode ser y, não há problema. Então aqui eu tenho meu f de x, aqui está o limite inferior a, e à medida que eu vou movendo o limite superior, ou seja, meu limite direito, é claro que eu vou tendo áreas diferentes. Portanto, esta é uma função que depende do limite superior. Então, φ de x é a integral de a até x de f de t dt. E uma coisa que nós vamos fazer aqui sem demonstrar, mas que não é tão difícil de demonstrar assim, só quero poupá-los dessa demonstração, é que a derivada da função φ em relação a x, ou seja, φ' de x é igual a esta função aqui, a f de x. Portanto, se a derivada de φ é f minúsculo, que aqui dentro está, então isto significa que φ de x é uma primitiva, de f de x, certo? Se a derivada de φ é f minúsculo, significa que φ de x é uma primitiva de f que está ali dentro. Então, vamos ver o seguinte. Se φ' de x é f minúsculo e φ de x é uma primitiva de f, então, se há, como falamos, infinitas primitivas, então a diferença entre elas é sempre uma constante. Certo? Eu tenho que acrescentar esta constante. Agora, observe a sutileza do que eu vou dizer agora. A área fixo, uma vez que eu fixe x, a área desta figura é única. Portanto, se a área é única, então este valor de C será particular, não será qualquer mais. Porque se a área é fixa, então o C tem que ser único. Porque senão eu vou para calcular uma área, se o C é variável, então eu vou ter infinitas áreas? Não.
Quando eu vou para o problema físico, o resultado é único. Logo, a constante é única. Há uma única constante. Então, C é única. Certo? Então, essa constante C é única. Vamos determinar essa constante C. Então, ó, a integral, vou mudar o limite superior de A até B, de f de x dx, então é φ de B mais C. E a integral, mudando novamente, de A até A, de f de x dx, é φ de A mais C. Mas, como os dois limites, o inferior e o superior, são iguais, isso aqui tem que dar zero. Logo, esta constante para este problema é igual a menos o φ de A. Então, voltando para este caso aqui, integral de A até B de φ de B mais C, então a integral de A até B de f de x dx é igual a φ de B menos φ de A. E é isto aqui que é, então, a fórmula de Newton. Então, digamos que se, mudando apenas a letra, se f maiúsculo de x é primitiva de f de x, então, como é que fica o teorema fundamental do cálculo? Ou a fórmula de Newton, Leibniz, integral de A até B de f de x dx é igual a f de B menos f de A. Então, esta é a fórmula que me permite determinar o valor numérico da integral definida. Então, vamos sem demora a dois exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo, para que possamos fixar logo, exemplo 1. Determinar a área contida abaixo da curva y igual a x ao quadrado, acima do eixo x, até a reta vertical x igual a 1. Então, eu quero determinar esta área daqui. Então, se é esta área que eu quero determinar, então a área é exatamente igual à integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, que é igual a x ao cubo sobre 3, avaliado, esta é a simbologia que eu uso depois que eu resolvo, avaliado, eu coloco este colchete e ponho aqui do lado de 0 a 1. Eu estou entendendo que eu vou avaliar esta função que está dentro do colchete entre 0 e 1. Ou seja, avalio a função em 1 e abato da avaliação desta função em 0. Portanto, x ao cubo sobre 3 avaliado em 1 é 1/3. X ao cubo sobre 3 avaliado em 0 é 0. Então, a área desta figura é 1/3 unidades de área. Então, assim se resolve a minha integral definida. Vamos rápido ao exemplo 2. Então, exemplo 2. Então, o que quero agora? Agora eu quero determinar a área abaixo da parábola y igual a 4 menos x ao quadrado, acima do eixo x.
Então, a figura que eu quero determinar é esta. Então, uma área, já vimos que é a integral de f de x de a até b, então de menos 2 a 2, de 4 menos x ao quadrado dx. Então, isto é igual a 4x menos x ao cubo sobre 3, de menos 2 até 2. Muito bem, então vamos avaliar esta que é a primitiva 4x menos x ao cubo sobre 3 em 2. Então, avaliando, então isso aqui é f de 2 menos f de menos 2. Como é isto, então? Então, avaliando 4x em 2, vai me responder 8. Avaliando x ao cubo sobre 3 em 2, me dá 8 sobre 3. E este resultado, que é f de 2, eu vou abater de f de menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 ao cubo, menos 8. Com este menos que aqui está, vai virar mais 8 sobre 3. Então, quanto dá isso? Dá 8 menos menos 8, 16. Menos 8 terços mais 8 terços, menos 8 terços, vai dar menos 16 sobre 3. Então, aqui, menos 8 terços, menos 8 terços, menos 16 sobre 3. Então, colocando aqui o meu denominador comum, que é o 3. 3 vezes 16, 48, menos 16, isso me dá 32 sobre 3 unidades de área. Então, aí está a solução do segundo exemplo. Então, todas as vezes que eu coloco este colchete e os limites, eu sei que eu estou aplicando a fórmula de Newton-Leibniz. Então, assim se resolvem as integrais definidas. Espero que, havendo dúvidas de sua parte, você as coloque nos comentários que eu responderei. E espero você, então, no próximo vídeo.